Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, que têm comprimento de onda entre 380 nanômetros e 780 nanômetros, incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina, encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem. Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, como? Então vamos à questão. Temos um indivíduo com deficiência nos seus cones e ele vai observar um objeto branco iluminado por luz vermelha apenas. Agora vamos entender o que é um objeto branco. Um objeto branco é aquele que tem, em suas propriedades físico-químicas, a capacidade de refletir todas as cores do espectro visível, ou seja, todos os comprimentos de onda entre 380 nanômetros e 780 nanômetros. E quando elas atingem simultaneamente o nosso olho, nossa percepção é de um objeto branco. Se esse objeto está sendo iluminado apenas por luz vermelha, que se encontra dentro dessa faixa do espectro visível, um indivíduo sem nenhuma deficiência observaria este objeto, que tem a propriedade de refletir também a luz vermelha, veria o objeto como sendo vermelho, porque somente este comprimento de onda atingiria o nosso sistema óptico. Vamos agora analisar as nossas opções. A opção A diz que esse indivíduo observaria esse objeto branco iluminado apenas por luz vermelha como um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. Isso não é verdade. Apenas os cones estão inativos, apenas os cones são defeituosos. E nós temos dois tipos de célula fotorreceptoras. Uma são os cones e outras os bastonetes. A opção A está incorreta. Passando agora para a análise do item B. Esse indivíduo perceberia esse objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com o branco do objeto? Não, já foi dito que não é assim que funciona a nossa percepção das cores. O branco do objeto é apenas para informar que ele é capaz de refletir todas as cores. Se ele é iluminado apenas pela luz vermelha, significa então que essa luz vermelha será refletida, atingirá os nossos olhos e perceberemos então o objeto na cor vermelha. Opção B está incorreta. Vamos agora para a análise da opção C. Esse indivíduo perceberá esse objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar componentes de cores. O nosso olho é sim capaz de diferenciar esses componentes de cores através dos cones, mas no caso da questão, os cones estão defeituosos. Ele não vai perceber as cores, de fato. Logo, não pode perceber esse objeto como sendo verde. A opção C está incorreta. Vamos passar agora para a opção E, que diz que esse indivíduo perceberá esse objeto como vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo objeto, transformando-a em vermelho. De fato, o objeto sendo iluminado pela luz vermelha e tendo a propriedade de refletir essa cor, porque o texto nos informa isso, onde diz que o objeto é branco, nós o perceberíamos na cor vermelha. Porém, com os cones defeituosos, esse indivíduo não está apto a diferenciar cores. A opção E está errada. Vamos agora analisar a opção restante, a opção D, que diz que o indivíduo perceberá esse objeto como sendo um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor. Essa opção é a opção correta. De fato, quem diferencia as cores são os cones. Os bastonetes são capazes apenas de detectar a intensidade da luz. Resposta: letra D. Questão encerrada.